Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje terminaremos o capítulo 4 da segunda parte, né? Então, nos últimos episódios estávamos estudando esse capítulo, vimos até 25 questões, tá? Que o Kardec pergunta para o Espírito São Luís em relação aos espíritos e a questão de mover as mesas. Então a gente viu sobre, será que os espíritos tinham que usar as mãos para empurrar as mesas e levantar? Será que eles não, como que eles faziam os barulhos, né, os ruídos, os famosos toques-toques, ou abrir janelas, etc. A gente viu sobre tudo isso, né? Vimos que eles não precisam através do pensamento e do fluido universal junto com o outro fluido, o fluido universal junto com o fluido elétrico animalizado, e junto esses dois fluidos mais o poder do pensamento, né? A vontade, o querer do espírito, ele conseguia mover as mesas, etc. Entre fazer muitas coisas, né? Que a gente sabe aí. Hoje, galera, terminaremos esse capítulo, tá bom? E aí, na semana que vem, iniciaremos o capítulo 5º, tá bom? Então, pega aí o seu livro, se você quer acompanhar a leitura, ou fica aqui comigo assistindo. Vamos lá, galera, a partir do item 75, tá? Vamos lá. O fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações. Isso nós vimos em episódios passados, tá, galera? Que o fluido universal, ele é o agente principal dessas manifestações físicas, tá? E que esse agente recebe o impulso do espírito, tanto encarnado como errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou o envoltório semimaterial do espírito, no estado de encarnado. O perispírito é unido à matéria do corpo no estado da erraticidade. Ele é livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito é mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim podemos falar. Em certas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido, por conta dessa sua organização. Aí está propriamente falando que constituem os médios de efeitos físicos. Então, os médios de efeitos físicos são esses médios que têm essa energia, né? Em certas pessoas aqui, ó, há uma espécie de emanação desse fluido, que é mais forte. Então, aí, né, temos aí os famosos médiums de efeito físico, tá bom? Agora aqui, ó, galera, item 78. Os incrédulos afirmam que o levantamento de mesas sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Se o fato existe, estranhamente o contrário a todas as leis conhecidas, isso provaria uma coisa, é que ele repousa sobre uma lei desconhecida, e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Então, galera, isso a gente recorda do capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Médiuns, que é o maravilhoso e o sobrenatural. Que não existe nada sobrenatural, porque isso é tudo dentro da natureza. Só que a gente não tem acesso, a gente não conhece. Então, galera, não quer dizer que não existe só porque a gente não conhece. Não, existe sim, só que ainda não temos esse conhecimento. Então não está sobre a natureza, está dentro da natureza normal, conforme as leis da natureza, está seguindo tudo certinho. Só que nós, humanos, ainda não encontramos, não descobrimos esse conhecimento, que faz parte. Então, né, a pessoa não pode negar se está vendo o que está acontecendo, é porque alguma coisa tem, né? E aqui ele deixa bem claro, ele repousa sobre uma lei desconhecida, uma lei da natureza que ainda não conhecemos, né? E que Kardec trouxe aqui várias explicações, inclusive, né? Explicamos então essa lei, mas isso não é razão para que ela seja aceita por eles. Então Kardec veio e explicou, né, o porquê, como que as mesas, né, ficam lá, levantam, giram, enfim, vai para a esquerda, para a direita. A gente viu isso nos capítulos anteriores, né, nos episódios anteriores, mas mesmo assim muitos não aceitam, né? Então não tem o que fazermos em relação a essas pessoas. O tempo, né, vai fazer com que elas despertem e analisem e vejam com esses olhos que nós vemos, não é mesmo? Tá, vamos lá. Por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, acumulando-se em torno da mesa, não teria a propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico? Então, galera, agora falando sobre peso, né? Se o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, né, acumulando-se em torno da mesa, por que ele não teria propriedade de diminuir ou aumentar o peso? Ele poderia fazer isso facilmente, tá? Da mesma maneira que ele dá um exemplo, ó, como o ar faz com a campânula da máquina pneumática ou como o gás estrogênio faz com os balões. Então, se a gente, né, todo mundo já viu isso, o balão, se a gente coloca hélio, né, o gás hélio, o balão ele vai para cima, né? Se a gente enche o balão normal,
quando você joga, ele vai para baixo. Então, são leis, galera, que ainda não temos esse conhecimento, que estamos descobrindo. Mas, certamente, né, obviamente, o fluido universal conseguiria, né, diminuir ou aumentar o peso específico, sem nenhum problema da mesa, de uma poltrona ou do que for. O espírito pode levantar uma mesa, pode levantar uma outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com força suficiente, levantar essa poltrona com uma pessoa sentada. Então, para o espírito é muito fácil, né? Não é a coisa mais difícil do mundo. Da mesma maneira que ele consegue levantar a mesa através do pensamento, né, da vontade, junto com o fluido universal e o fluido elétrico animalizado, ele consegue, né, levantar uma poltrona, consegue levantar uma mesa, né, até uma poltrona com uma pessoa. Isso não é um problema para ele. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe a seu movimento, e essa causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram. Olha só que interessante. Talvez se diga que o fluido, sendo imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso do objeto. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Estamos longe de conhecer todas as suas propriedades. O espírito pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova-nos todos os dias que seu poder não se limita aos testemunhos de novos sentidos. Então ele está falando aqui, né, que, igual eu falei, um espírito ele pode sim estar levantando uma poltrona, uma cadeira, uma mesa, sem nenhum tipo de problema. Para ele, a questão do peso, essa questão não é um problema, né? Isso é uma coisa que consegue ser trabalhada através dessas leis da natureza que ainda não temos esse conhecimento. Então, Kardec deixa claro que o que ele traz aqui é só um pouquinho, gente. As leis, as coisas, ainda que não temos acesso, são muitas, porque ainda somos espíritos muito pequenininhos, que estamos caminhando, né? A cada dia caminhamos um pouquinho mais, só que ainda falta muito para, né, aprender e evoluir. Então ele deixa bem claro aqui para finalizar esse capítulo. O espírito pode ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova-nos todos os dias que o seu poder não se limita aos testemunhos dos nossos sentidos. Então, né, de fato, todos os dias a natureza prova para nós que o poder não se limita ao que nós sabemos. Não, a natureza sempre está a um passo à frente, né? E a gente está lá tentando descobrir o que é, tá bom? Galera, terminamos o capítulo 4 da segunda parte. Agora vamos para o capítulo 5, que é as manifestações físicas espontâneas, tá? Veremos sobre ruídos, barulhos, perturbações, arremesso de objetos e o fenômeno de transporte, tá bom? Que é de transportar um objeto, sim. Acho que vai ser super interessante. Eu convido todos vocês a estarem aqui comigo, tá bom? Compartilhem esse vídeo, curta, comente, tá? Pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade, tá bom? Também me sigam no Instagram, @vicky.espiritismo raiz. Um beijo, tchau!